Olá, aqui quem fala é o Marcos do Matemática em Inglês. Espero que todos estejam muito bem. Acredito que vocês devem estar de férias. E se não estiverem de férias ainda, logo estarão. E aí eu pensei, de repente, pode ser legal montar um vídeo para ajudar todos aqueles que têm interesse em frações. Exatamente. O intuito deste vídeo é maratonar frações, com tópicos como transformar frações em números decimais, adição de frações com e sem MMC, multiplicação e divisão de frações, transformar número decimal em frações, frações próprias, frações impróprias, frações aparentes, divisão das frações, subtração de frações, simplificação de frações e, por último, comparação de frações. Então é isso, galera. Eu convido vocês a mergulhar nesta maratona de frações para que vocês saiam daqui sabendo ainda mais sobre frações. Vamos lá? Então, apertem os cintos, tenham uma postura boa, tomem um café, sentem em uma cadeira confortável e bora maratonar! Vamos lá! Primeiramente, é importante entender o que na verdade são frações, né? A fração, ela é a representação da parte de um todo, né? Então a gente pode considerá-la como sendo mais uma representação de quantidade, uma representação numérica, ok? Então ela tem operações como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. E os números decimais, eles são números racionais, são números que na verdade não inteiros, né, expressos por vírgula, e que possuem aí casas decimais. Pois bem, vamos começar aqui com 375 dividido por 200. A gente precisa ter em mente sobre a multiplicação sempre sendo colocada em prática, porque é muito importante para agilizar no processo. Ok. Que número eu preciso colocar para multiplicar por 200 que seja próximo a 375? Se você falou 1, muito bem. 200 vezes 1 é 200. 375 menos 200 a gente tem 5 menos nada é 5. 7 menos nada é 7. E 3 menos 2 é 1. Me traz o resultado de 175. Nesse caso, não tem como dividir 175 por 200. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descer o zero, muito bem. 1.750 dividido por 200. Quando desce o zero, a gente precisa colocar uma vírgula. Após isso, a gente precisa encontrar um número próximo a 1.750, que é o 8. 8 vezes 2 é 16. Então, 8 vezes 200 é 1.600. A gente tem 1.600. 1.750 menos 1.600, quanto que dá? 0, 5 menos nada, 5. 7 menos 6 é 1 e aqui 0. Perfeito, 150. Vamos lá, 150 é menor, então a gente precisa colocar mais um 0. Que número multiplicado por 200 fica próximo a 1.500? 7. Muito bem, 7 vezes 200, 1.400. 1.500 menos 1.400, quanto que dá? 0, 0, 5 menos 4 é 1, e aqui 0, dá 100. Perfeito. Novamente, 100 é menor que 200 e a gente precisa colocar mais um 0. Qual o número multiplicado por 200 que dá próximo a 1.000 ou igual? Já dei a dica, hein? 5. 5 vezes 200, quanto que dá? 1.000. Perfeito. Então a gente coloca 1.000. 1.000 menos 1.000 é 0. Portanto, esta conta ela me traz aí o resultado de 1,875.
sendo que é uma divisão exata, por ter o resto zero. Na próxima nós temos aqui 3/5. Interessante. Pode observar que não tem como dividir 3 por 5. O que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar na tabuada do 5 qual é o número multiplicado por 5 que é menor que 3. Se você disse 0, muito bem, é 0. 0 vezes 5, 0. Então, 3 menos 0, quanto que dá? 3. Perfeito. Já não tem mais número. O que a gente precisa fazer? Descer um 0. Quando desce um 0, o que é preciso fazer? A vírgula. Muito bem. Qual o número multiplicado por 5 chega próximo a 30 ou igual a 30? Já dei a dica de novo. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30 é 0. Portanto, esta conta, ela me traz o resultado de 0,6. E ela é uma divisão exata, pois o seu resto termina em 0. Na próxima nós temos aqui menos 7 sobre 50. Percebam que é um número negativo sobre 50. Caso menos 7. Se você disse 0, muito bem. 0 vezes 50 é 0. Menos 7 menos 0, a gente tem o 7. Permanecendo aqui sempre no negativo, tá ok? 7 menos 0, 7. E agora? Precisa descer um 0. Se desceu, me traz a vírgula. Muito bem. Qual número multiplicado por 50 é próximo a 70? Se você disse 1, muito bem. 50 vezes 1 é 50. 70 menos 50, quanto que dá? 7 menos 5, 2. Dá 20. Ok. Novamente, não temos mais como dividir 20 por 50. Então, desce um 0. Qual número multiplicado por 50 chega a 200 ou menor que 200? Se você disse 4, está ficando bom na tabuada. É isso aí. Sempre use a tabuada. 4 vezes 50 é 200. Muito bem. 200 menos 200 é 0. Portanto, esta divisão me traz o resultado de menos 0,14. E essa divisão é uma divisão exata, pois o seu resto é 0. Vamos para a próxima. Para resolver também é interessante. Nós temos aqui uma multiplicação e uma adição. Este fica 4 vezes 7 mais 3 sobre 4. E agora? Agora a gente vai ter que resolver primeiramente, lembra da regra? Multiplicação vem em primeiro lugar. 7 vezes 4 é 28 mais 3 sobre 4. 28 mais 3 é 31 sobre 4. E agora, 31 sobre 4, a gente precisa dividir. 31 dividido por 4, quanto que dá? Na tabuada do 4, a gente tem que pensar em um número que multiplicado por 4 seja próximo a 31. Que número é esse? Se você falou 7, muito bem. 7 vezes 4, 28. Então a gente tem aqui 11 menos 8, quanto que dá? Dá 3. Quanto aqui teve 11, aqui tira então o 3, fica 2. Menos 2, 0. Perfeito. E agora? Não temos mais nada. Desce o 0, e quando desce o 0, precisamos então acrescentar uma vírgula. Muito bem. 7 novamente, porque 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28, quanto que dá? 8 para 10, 2. Tira 3 aqui, fica 2 para 2, 0. Muito bem. Novamente não temos mais, temos que colocar o 0.
descer o zero. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 é zero. Muito bem, então esta conta ela me traz o resultado de 7,75. E ela é uma conta de divisão exata, pois o seu resto é, muito bem, se você disse zero. Adição de frações com MMC. Eu tenho um vídeo anterior falando sobre isso, que explica também em detalhes. Este daqui é para praticarmos. Vamos lá. 6 sétimos mais 8 nonos. Faremos aqui o MMC de 7 e 9. Nós temos aqui então o 7 e o 9. Precisamos dar início a uma multiplicação, levando no caso a divisão para esses. Quais são? Aqui é o 3. Por quê? O 7 repete, porque ele não é divisível por 3, mas o 9 é, por 3, que dá 3. Qual é o próximo número? É 3 de novo. 3. Repete o 7, e abaixo do 3 colocamos o 1. E agora é o 7, porque ele é o único que é divisível por ele mesmo. 7 dividido por 7 é 1. Repete o 1. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 3, 63. Olha que interessante. Então, o divisor é 63. O mínimo múltiplo comum ele é 63. A gente precisa agora fazer a operação de divisão. 63 dividido por 7, quanto que dá? Dá 9. 9 vezes 6, 54. Não é isso? Próximo. 63 dividido por 9, quanto que dá? Dá 7. 7 vezes 8, 56. Agora a gente tem que fazer a soma de 54 mais 56. O resultado é 110 sobre 63. Esta é uma fração irredutível, o que significa que não dá para dividir. Vamos agora para o 100 MMC. Usarei o mesmo exemplo para vocês perceberem a diferença entre um e outro. Um que é trabalhado com adição de frações com o MMC e o outro sem o MMC. Sem o MMC, nós temos aqui então o mesmo valor, 6 sétimos mais 8 nonos. O que a gente precisa fazer? Uma multiplicação. Isso, uma multiplicação. Olha que interessante. 9 vezes 7. 63. Olha que beleza. 63. Bacana, hein? E agora, qual que é o próximo passo? Nós temos aqui que fazer o 9 vezes 6. Quanto que é 9 vezes 6? 54. Olha os 54 aí. E agora? Agora a gente precisa fazer a multiplicação do 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Olha que bacana. Perceba o resultado. Olha a comparação. 54 mais 56 é igual a 110. E aí? Qual você gostou mais? Qual parece mais prático para você? Eu digo que quando você faz uma multiplicação, normalmente ela é melhor sendo feita com números menores. E com o MMC, com números maiores, ou seja, quando um número
ele tem aí, digamos, nesse caso, que colocasse aqui um 17, um 19, ou colocasse aqui um 35 e um 48. Então, ao invés de você ficar multiplicando, faz o MMC, é mais rápido. Mas aí fica a sua escolha em fração. Primeiro nós temos aqui esses exercícios, vamos fazer juntos. Como é que você lê esse número aqui? Você lê 0,6, não é isso? Ou então você vai ler como 6 décimos. Isso mesmo. Por que eu leio 6 décimos? Porque primeiramente, quando a gente for fazer o exercício, a gente conta quantas casas vem depois da vírgula. Não tem uma casa? Portanto, é 1, 0 e 1. Ok? Terminou o exercício? Em transformar em fração? Sim. Mas ele pode também simplificar? Podemos. Nesse caso, ele será simplificado por 2. Ele traz o resultado 3/5. Porque 6 a gente consegue dividir por 2 e 10 também por 2. 3/5. Vamos para o próximo. 1,73. Nesse caso, a gente ignora a vírgula e colocamos assim: 173 sobre quanto? Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 2. Então a gente faz o quê? A gente coloca 1 e aí depois a gente coloca 2 zeros. Por quê? Depois da vírgula nós temos 2 casas. Depois da vírgula nós temos uma casa. O 0 é referente à casa. Combinado? 173 por 100. Eu consigo simplificar? Eu não consigo simplificar. Vamos para a próxima. 10,915. Mais uma vez. Quantas casas eu tenho? 3. Ignora a vírgula. Aí a gente coloca 10,915 sobre quantas casas? Nós não temos 3? Sobre 1.000. Isso mesmo, 10,915 sobre 1.000. Pergunta, eu consigo simplificar? Sim, eu consigo. Por quanto? Simplifico por 2. Por quê? 10.915 dividido por 2 dá 2.183. Sobre 1.000 dividido por 2 dá 500. Será que eu ainda consigo simplificar? Eu não consigo simplificar. Qual que é a próxima? 0,57. Mais uma vez. O que eu faço? Eu esqueço a vírgula. E aí quantas casas tem depois da vírgula? Nós temos 2. Então, nesse caso vai ficar 57 sobre quanto? São 2 casas? Coloco 1, né? E mais 2 zeros. 57 sobre 100. Eu consigo simplificar? Não, eu não consigo. Nesse próximo é interessante, você tem o 0,555 e esses 3 pontos aqui, não é isso? Significa que ele é infinito, ou seja, ele é uma dízima periódica simples. Ele é infinito. E como é que a gente monta isso? Essa parte aqui, ela é a parte conhecida como a parte periódica. Exatamente. E essa parte aqui, como é que ela é conhecida? Essa daqui, ela já é a parte inteira. E como que a gente monta ela? Nós não temos aqui o 5 repetindo infinitamente? Certo, ele está depois da vírgula, não é isso? Essa é a parte periódica, então ela ficaria 5, porque ela está repetindo sobre quanto? Ela vai ficar 5 sobre 9. É isso mesmo, 5 nonos. Dá para simplificar? Não, não consigo simplificar. Vamos para a próxima. 0,43, 43, 43. Ele se repete todo momento, né? Novamente,
A gente está falando aí de uma dízima periódica, não é isso? Essa é a parte periódica, né? A parte periódica ela está aqui. Então esse daqui ele é representado como 43, não é isso? 43 sobre quanto? Sobre 99. A gente consegue simplificar? Não conseguimos simplificar. Vamos para aqui, na G. 0,1342. E agora, como é que fica essa? A gente esquece a vírgula, repete o número, lembra? 1.342 sobre quanto? Quantas casas tem depois da vírgula? 4 casas. Pois bem, então a gente tem o 1 e mais as 4 casas. 1.342 sobre 10.000. Eu consigo simplificar? Eu consigo simplificar por 2. Por quê? 1.342 dividido por 2 dá 671. E 10.000 dividido por 2 dá 5.000. Acabou? Sim, acabou. E este próximo, 0,415, 415, novamente. Está infinito, não está? A gente repete o número 415 sobre, que é essa parte aqui, lembra? Essa daí é a parte periódica. Então, 415 sobre 999. Caneta aqui está falhando. 999. Dá para dividir? Simplificar? Não dá para simplificar. A fração própria, ela é aquela em que o numerador, ou seja, a parte de cima, ela é menor que o denominador, a parte de baixo. Vamos ver como é que isso funciona? Nós temos aqui que representar, né? Então vamos lá. Se eu fizer isso aqui, ó, que fração que representa isso? Isso representa 1 terço. Concordam? Representa 1 terço. Então observe aí. O numerador, ele é menor que o denominador. Ou seja, ele é uma fração própria. Aquele que o numerador é menor que o denominador. Concorda ou não? Vamos para o próximo. E se eu fizer isso aqui, ó? Opa, parece que agora temos bastante aí, não é isso? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que representa isso aí, hein? Isso vai me representar 4 sobre 5. Numerador, denominador. Vamos para o próximo. Olha o tamanho do próximo, hein? Se eu fizer isso aqui, hein? Olha só, hein? Nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bacana. Então, o que a gente faz? Quando a gente começa, a gente pode fazer assim, ó. Já conta o total. Colocamos, então, 10 embaixo. Por quê? Porque o denominador, ele vai ser maior que o numerador. Não é isso? Porque a fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Então você pode começar já com o total do preenchimento, da representação. E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aí então 6 décimos. Vamos para o último. Esse daí é maior ainda, hein? E se eu fizer isso aqui, ó? Olha só isso daí, hein? Quantos são ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, já sei que são 12. E se eu já sei que são 12, eu coloco aqui, ó. E o que vai no numerador? 1, 2.
2 dozeavos. Então, o que são frações impróprias? Elas, na verdade, é quando você tem o numerador, ou seja, a parte de cima, maior que o denominador, que é a parte de baixo. E eles não são divisíveis, ou seja, eles são uma fração imprópria. Vamos ver como é que funciona? Nós temos aí para fazer as representações. Então, como é que a gente faria isso? Sempre comece, primeiramente, fazer a contagem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembre-se, eles não estão juntos, eles são separados. Prestem atenção nisso, não significa que eles formam um número só. Não, isso daqui não é 12, isso aqui é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente já sabe que o denominador será o 6. Combinado? Agora, e o numerador? O numerador será quanto? Eu vou até botar de outra cor para vocês identificarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já sei que é 6. Vai no denominador. Temos mais 2 aqui. 1, 2. 2 o quê? Sextos, não é isso? Só que aqui é o seguinte. Ele complementa agora com o preenchimento. Então, 8. 8 sextos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos preenchidos, já sabe que o denominador será referente ao que está tudo preenchido primeiro, 6. E o complemento dele é esse daqui mais o complemento que vai no numerador. Combinado? Vamos para o segundo. Antes de irmos aqui, ó, o numerador ele é maior que o denominador. E eles não são divisíveis. 8 é divisível por 6? Não, não é. Então vamos para o próximo. Vamos lá, como é que a gente faria isso aí? Primeiro, olha o que eu tenho aqui já preenchido. Ó. A representação dele está assim, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, já sei que o denominador ele é 4. E o numerador? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, ele é 5. Combinado? Entenderam? O numerador é maior que o denominador? É. E com isso, eles são divisíveis? Não. Então ele é uma fração imprópria. Vamos para o próximo. O que nós temos aqui? Na primeira nós temos 1, 2, 3. Opa, então eu já sei que o denominador é 3. E depois? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, o numerador é 5. Novamente. Nesse caso, o numerador é maior? É. Ele é maior que o denominador. E eles são divisíveis? Não. Então é uma fração imprópria. Mas olha só, o primeiro ali eu consigo simplificar, sim. Vamos fazer isso então. Vamos fazer aqui por 2. Ó, eu deixei por último para fazê-lo pensar. Vamos lá, 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. Por quê? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Então, olha o que transformou isso aqui. 4 terços. O numerador é maior? É. O denominador é menor? É. Eles são divisíveis? Não são divisíveis. Então, é uma fração imprópria. Vocês sabem o que é uma fração aparente? As frações, no caso, aparentes, é quando o seu numerador, ou seja, a parte de cima, é divisível pelo denominador, a parte de baixo. Vamos ver como funciona? Nós temos aí as representações aí para fazermos, né? Então a primeira aqui, como é que eu faria aqui para vocês aqui, só para vocês entenderem. Vamos lá. Vou fazer assim, ó. O que nós temos aí na representação? 1, 2, 3. Ah, então vamos lá. Já sei que aqui, ó, o denominador é 3. E o numerador? Também, 3 terços. E aí o que nós temos aí, ó?
É quando o numerador é divisível pelo denominador. Perfeito, então 3 sobre 3 me dá o resultado de... Muito bem, se você disse 1. Legal. Vamos para o próximo. Se eu fizer isso aqui assim, ó, como que fica, hein? Estão todos preenchidos, não é isso? Então o que eu tenho que fazer primeiramente para entender aqui? Esta é uma representação e esta é outra representação. Eles são independentes, tá legal? Então a gente precisa entender assim, ó, como é que eu faria isso? Primeiro eu tenho que contar, não é isso? Cada um, não é isso? Cada representação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, com isso eu já sei que o denominador, ele é 8. É isso? E o outro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 2, ele me traz qual resultado? Ele me traz o resultado de 16. Legal. E olhando essa fração aí? Olhando ela, você percebe que o numerador ele é divisível pelo denominador. Concorda comigo? Por quê? Porque ele é uma fração aparente. Ele é uma fração aparente porque o numerador é divisível pelo denominador. Numerador parte de cima, denominador parte de baixo. 16 por 8, dividido por 8, é igual a 2. Por quê? Porque 8 vezes 2 é igual a 16. Então 16 dividido por 8 é igual a 2. Vamos agora para a última. O que é que nós temos aqui? Nós temos aí que primeiramente, lembra? Contar, não é isso? Cada representação. 1, 2, 3, 4. Parou por aí. Eu já sei que o denominador, a parte de baixo, ele é 4. Vamos continuar? 5, 6, 7, 8. Opa, e eu também agora sei que o numerador, ele é o 8. Olha ele aí. E agora, o que a gente faz? Ele está mostrando aí que o numerador ele é divisível pelo denominador? Sim, ele está. O numerador é 8 e o denominador é 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. Por quê? Porque 4 vezes 2 é igual a 8. Assim, nós temos aqui a divisão das frações. Nessas divisões, a gente tem que entender o que é feito para resolver essa divisão, como é que a gente trabalha nela. Vocês vão perceber que é um pouco diferente do que a gente já viu, como a soma, como a subtração e como a multiplicação. Nós temos aí 7/2 dividido por 3 sobre 2. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente repete o primeiro 7/2. E agora? Agora a gente transforma a divisão numa multiplicação. Olha, exatamente, transforma numa multiplicação. E quando faz essa transformação, a gente precisa fazer o que agora? Ao invés de 3/2, ele passa a ser 2/3. Isso mesmo. A gente inverte o sinal e inverte a segunda fração. E fazemos agora a operação. 7 vezes 2 é igual a 14. 6 vezes 3 é igual a 18. Legal, 18. Olhando a fração assim, a gente consegue simplificar? Conseguimos. Conseguimos simplificar por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. 18 dividido por 2 é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 2 é igual a 18. E aqui, no numerador, 7 vezes 2 é igual a 14.
Portanto, terminamos aqui este primeiro. Vamos para o segundo. Como você já entendeu o primeiro, o segundo será mais fácil, independente do tamanho que ele estiver. A gente repete. 2/3 multiplicado, não é isso? Por quanto? Por 3/9. Novamente, multiplicado, se o sinal mudou, a gente também inverte. Por 9/5. É igual. Essa conta, ela vai me dar 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Sobre 9 vezes 5, 45. E 45 vezes 3 é igual a 135. 135. Pois bem, olhando o número, a gente consegue simplificar? Conseguimos. Só que eu vou agora um passo mais adiante. Eu sei que 27 mais 27 é igual a 54. Olha, então é 54 dividido por 27? Sim. E aí, o que nos traz? Nós temos o resultado que é 54 dividido por 27 é igual a 2. 135 dividido por 27 é igual a 5. Vamos então pelo modelo tradicional. Os denominadores eles são diferentes. Por isso, a gente pode fazer também pelo MMC. E como é que a gente faz isso? A gente monta e começamos a fazer através do número primo. No caso, nós temos aqui o 2 e o 5. Colocamos então primeiramente o 2, porque o 2 ele é divisível por 2, que dá 1. Copiamos o 5, porque não dá para dividir por 2. Agora, nós temos apenas o 5 para fazer. O 1 a gente repete, e o 5 dividido por 5 é 1. 5 vezes 2 é 10. Legal, encontramos aí um MMC de 2 e 5. Agora, como é que a gente faz para resolver? Bom, denominador 10. Primeiro a gente vem e faz a seguinte conta. A gente tem o primeiro, que é 6 sobre 2, e nós fazemos assim. Quanto que é 10 dividido por 2? É 5. E 5 vezes 6 é 30. Então, a regra é assim. 10 divide por 2, que depois multiplica por 6, para acharmos o numerador, é 30. Vamos para o próximo. Nós temos aqui o 10, e aqui nós temos o 9 meios, 9 sobre 5. Então vamos novamente. Pegamos aqui 10 dividido por 5, que multiplica por 9. 10 dividido por 5 é 2, porque 5 vezes 2 é 10. E 2 vezes 9 é 18. Nós temos aqui o 18. Olha que legal. Bacana.
30 menos 18, quanto que dá? O resultado é 12 sobre 10. Acabou? Eu acho que não. A gente consegue simplificar? Conseguimos simplificar por quanto? Simplificar por 2. Não é isso? Quanto que é 12 dividido por 2? É 6. E quanto que é 10 dividido por 2? É 5. Portanto, 6/5 é equivalente a 6 sobre 2 menos 9 sobre 5. Vamos agora à parte mais esperada, que é a melhor forma de resolver. Pois bem, nós temos aí a operação 6 sobre 2 menos 9 sobre 5. Vamos ver como que a gente pode montar isso. É importante vocês observarem o tempo que vai levar para resolver esta forma que é conhecida como a melhor forma de resolver. Nós temos aqui 6 sobre 2 menos 9 sobre 5. No entanto, como é que a gente vai resolver isso da melhor forma? Nós temos aqui, ó, sempre da esquerda para a direita. Para começar, nós temos aqui, ó, 6 vezes 5. Quanto que é 6 vezes 5? É 30. Menos. Quanto que é 9 vezes 2? 9 vezes 2 é 18. Olha aí que legal. Sobre quanto? Faremos sobre 2 vezes 2 vezes 5. E aí, nós temos qual resultado aqui? Quanto que é 30 menos 18? É 12. E quanto que é o denominador aqui? É 10. Eu consigo simplificar? Sim, eu consigo simplificar por 2. 12 dividido por 2 me traz o resultado de 6. Porque 6 vezes 2 é 12. 10 dividido por 2 é 5. Por quê? 5 vezes 2 é igual a 10. Afinal de contas, para que usamos a simplificação de frações? O próprio nome já diz, nós usamos esta propriedade para simplificar frações. Nós vamos dividindo o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, até não ser mais possível a simplificação. Vamos ver como funciona? Nós temos a fração 18/48. Exatamente. E como é que a gente vai simplificar essa fração? O importante é pensar que identificar a fração pelo seu numerador, que é a parte de cima, e pelo seu denominador, que é a parte de baixo. Bom, agora a gente já sabe como que é uma fração. Numerador, parte de cima, e denominador, parte de baixo. Nós devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Olhando para este número, 18 e 48, qual que é o número que você pensa que pode ser simplificado? Você disse 2? Esse é o caminho. Vamos ver como fica? Quanto que é 18 dividido por 2?
Vamos lá? 18 dividido por 2, nós temos o 9. Muito bem. Por quê? Porque 9 vezes 2 é igual a 18. Muito bem. Agora, 48 dividido por 2. Bom, é um número maior. O que a gente pode fazer para ajudá-los é pensar assim. Nós temos aqui o 48 e a metade de 48, quanto que é? 24. Legal. Achamos aí 48 dividido por 2, que é 24. Muito bem, bacana. Olhando este resultado, pergunta que vocês devem sempre fazer. Eu consigo simplificar? Eu consigo fazer a simplificação? Eu acho que sim. Seria por quanto? Se você disse 3, parabéns. Vamos lá? Quanto que é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 é 3. Legal. 24 dividido por 3, quanto que dá? 8. Legal. Por quê? Porque 8 vezes 3 é igual a 24. E 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, novamente a pergunta. Eu consigo simplificar? Olhando esta fração, a gente sabe que não tem como mais simplificar. Portanto, esta é uma fração equivalente a 18 sobre 48 e é uma fração irredutível, porque não dá mais para simplificar. Combinado? Irredutível. Vamos para um próximo exemplo. Nós temos 48 32avos. Legal. No exemplo acima, a gente viu como é que funciona a simplificação. Nessa parte de 48 sobre 32, nós também podemos resolver de uma forma muito curiosa e diferente. Ou seja, calcular o MDC entre o numerador e o denominador e dividir os dois pelo MDC. Vamos ver como funciona? Pois então, nós temos aí o 48 e o 32 e vamos fazer o MDC. Legal. Colocamos então aqui na frente o 2. Por quê? Porque ambos são divisíveis por 2. Então, nós temos aí 48 dividido por 2 é 24. 32 dividido por 2 é 16. Ambos também são divisíveis por 2. Colocamos novamente o 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. E 16 dividido por 2 é igual a 8. Bacana, vamos continuar? Ainda dá por 2. Legal. 12 dividido por 2 é igual a 6. 8 dividido por 2 é igual a 4. Continuamos aí a nossa jornada com o número 2. Bacana, nós temos o 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. Opa, tem um número aí ímpar agora, hein? 4 dividido por 2, 2. Podemos agora parar por aqui. Por quê? Porque o MDC, ele é o máximo divisor comum, o que corresponde ao maior número divisível entre 2 ou mais números inteiros. Compreenderam? Então nós temos aí o MDC de 48 e 32, nós temos 2 elevado à quarta. E 2 elevado à quarta
é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Trazendo então o resultado de 16. Muito bem. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Vocês perceberam que no primeiro momento aqui, nós tivemos que fazer as divisões correspondentes para cada um. Isso demanda um tempo. Agora eu pergunto para vocês, não seria mais fácil encontrarmos um único número para fazer uma única simplificação? Por isso que nós fizemos o MDC, para ajudar no processo e agilizar no resultado. O que nós vamos fazer agora? Colocaremos então o 16 na frente do 48 e também do 32. Muito legal, não é verdade? 48 dividido por 16 é igual a 3. Olha que legal. 32 dividido por 16 é igual a 2. Observem que esta fração, ela é uma fração irredutível. E ela é equivalente a 48 sobre 32 frações. Existem regras que dizem que se duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior terá maior numerador. Se duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior terá menor denominador, ou seja, o inverso. E por último, se as frações têm denominadores diferentes, devemos reduzi-las ao mesmo denominador para compará-las. Vamos ver como que isso funciona? Nós temos 2/7, 1/7 e 5/7. E como é que a gente faz para colocar essas frações na ordem crescente? Nós temos aí então essa sequência. Para isso, nós avaliamos aí que elas têm o denominador igual, o mesmo denominador para elas. Lembrando, a parte de cima ela é numerador e a parte de baixo é denominador. Então, os denominadores são iguais. E se os denominadores eles são iguais, a menor fração é a que tem o menor numerador. Então, a gente monta ela assim. Qual que é a menor fração dentre essas três? Temos o 2, temos o 1 e temos o 5. Então, nós falamos aqui do 1/7. Muito bem. E depois do 1/7, o que nós temos em seguida? Na sequência, nós temos aí 2/7 ou 5/7. Qual que é o menor entre essas duas? Se você disse 2/7, muito bem. E por fim, nós temos aí 5/7. Agora o detalhe aqui é o seguinte. Vocês perceberam que após isso eu coloquei uma vírgula para cada um? Isso é para mostrar para vocês que nesse caso, mostrando que é do menor para o maior, para fazer essa comparação, a gente coloca o sinal de menor. Ou seja, 1/7 ele é menor que 2/7. E 2/7 ele é menor que 5/7. Continue assistindo que eu vou mostrar para vocês, para não esquecer, o sinal de menor e maior, para guardar para sempre o que é o menor e o que é o maior, pois eu sei que existe, em alguns casos, uma pequena confusão, se esse sinalzinho ele é para a esquerda ou se ele é para a direita. Vamos continuar para o segundo. Nós temos agora 8/5, 8/9 e 8/3. Observem que agora o numerador, ou seja, a parte de cima, elas são iguais. E o denominador, elas são diferentes. E pela regra, se duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior terá menor denominador. Qual que é o maior denominador entre estas três? Qual que é? Nós temos 8/5,
8 nonos e 8 terços. Se você disse 8 nonos, você está de parabéns. E qual que é a segunda fração que tem o maior denominador? Se eu comecei com 8 nonos, agora nós temos 8 quintos e 8 terços. Qual destas duas tem o maior denominador, ou seja, o maior número na parte de baixo? Eu ouvi você dizer aí um 8 quintos? É isso aí, parabéns, 8 quintos. E por fim, 8 terços. Observe que nesse caso, pela regra, a menor fração é a que tem o maior denominador. Perceberam? A menor fração é a que tem o maior denominador. Então, nós temos aí 8 nonos, ela é menor que 8 quintos. 8 quintos, ela é menor que 8 terços. Muito bom. Vamos para mais uma? Agora eu quero que vocês observem bem que nós temos aqui um caso de quando os denominadores eles são diferentes, devemos reduzi-los ao mesmo denominador. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o MMC. Então, o MMC de 3 quartos, 2 terços e 5 sextos é o 12. E com isso, como é que a gente faz? A gente tem aqui 12 dividido por 4 é 3, porque 4 vezes 3 é 12. E 3 vezes 3 é igual a 9. 12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 2 é 8. E 12 dividido por 6 é 2. E 2 vezes 5 é igual a 10. Neste caso, agora nós temos os denominadores com valores iguais. Lembram disso? Olha o primeiro aqui. Qual que é o menor desses três aqui? Então, nós podemos dizer que 8 dozeavos ela é menor que 9 dozeavos, que é menor que 10 dozeavos. Então, nós temos aqui, dentro dessa relação, sabemos que a menor fração é 8 dozeavos. 8 dozeavos. Por quê? Porque ela é equivalente a 2 terços. Lembra do MMC? Ela é equivalente a 2 terços. Depois nós temos um 9 dozeavos, que é equivalente a 3 quartos. E maior é a 10 dozeavos, que é equivalente a 5 sextos. Pegaram? Agora eu vou passar para vocês sobre a questão dos sinais, o que é maior e o que é menor, para vocês não mais esquecerem. Vamos lá. Como que é mesmo o sinal de menor? Vou fazer ele aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é o sinal de menor. E este aqui, ele é o sinal de maior. Agora, para que eu não esqueça, e passo para vocês também essa dica de não esquecer mais, basta usarmos a nossa criatividade. Claro que vocês também têm as suas, mas uma a mais sempre é bom. Por que eu sei que esse aqui é o sinal de menor? Se eu colocar aqui um traço, ele se transforma num número 4. Muito bem. Então ele é o sinal de menor. E se eu colocar um traço aqui, que número que ele se transforma? Num 7. Então é essa a dica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.